Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos usar o nosso livro Currículo em Ação, a parte de Sociedade e Natureza. Para não perder o costume, vamos fazer o cabeçalho aí no caderno com o nome da nossa escola, cidade onde moramos, dia 25 de junho, nome da professora e a nossa turminha, quarto ano. Rotina, sociedade e natureza, geografia e história. Atividade 1.4. Estudo a respeito das mudanças e permanências das populações, que vai da página 95 até 98. Depois nós vamos lá para o Centro de Mídias, o CMSP. Assistir aula das 14 às 15h30. Lembrando que o Centro de Mídias ele é obrigatório, tá? Conforme comunicado SEDUC, que é da Secretaria da Educação. Lembrando mais uma vez, eles estão de olho se vocês estão realizando as tarefas do CMSP. Então, por favor, coloque em ordem. E aí, qual é a habilidade? As habilidades que nós vamos estar desenvolvendo hoje. Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo o sentido dos grandes marcos da história ocidental, o nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria. Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino. Então, aí na sua página 95, atividade 1.4, você irá iniciar o estudo a respeito das mudanças e permanências das populações ao longo do tempo, observando e identificando as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaço. Então vamos lá, letrinha A. Leia a carta que Pedrinho recebeu de Lucas, seu amigo, que foi morar no Ceará. Bom, vamos pensar aqui. Será que o Ceará está muito longe da gente, turma? Vamos ver? Olha o mapa do Brasil, dividido em estados, né? Nós temos estudado bastante sobre as localizações, não é verdade? O Ceará, ele fica bem aqui. E o Pedrinho, ele mora aqui em São Paulo. O Lucas é que foi para o Ceará com a família dele. Nós também estamos no estado de São Paulo. Lembra da aula anterior? Nós ficamos bem nessa faixa de terra aqui, bem próximo ao Oceano Atlântico, ao mar, na Baixada Santista, porque moramos aqui em São Vicente. Bom, vamos ler a carta? Oi, Pedrinho. Quando a gente lê assim, oi, Pedrinho, então quem está recebendo a carta, né, é o Pedrinho. Então aqui o amiguinho dele está cumprimentando ele aqui no início da carta. Oi, Pedrinho, tudo bem com você? Quanto tempo faz que não conversamos, hein? Desde que cheguei aqui no Ceará, fiquei bastante ocupado ajudando meus pais na mudança. Eram caixas e mais caixas que não acabavam mais. Ajudei a guardar minhas coisas, principalmente. Sabe, meu irmão ainda é pequeno, então sobra mais trabalho para mim. Moro numa cidade bem pequena, num povoado, na verdade. Há um mercadinho onde se vendem produtos básicos. Quando precisamos de produtos diferentes ou mais variados, vamos à cidade mais próxima. Há uma escola
uma igreja, uma subprefeitura e a caixa d'água, que recebe água de um poço artesiano. É essa caixa d'água que abastece todo o povoado ou vilarejo. Gostei muito da casa onde moramos. Não tem luxo, mas é espaçosa e confortável. Aqui tenho o meu próprio quarto. O quintal é quase uma chácara. Tem vários pés de frutas, como cajueiro e mangueira, e uma horta com pés de mandioca, feijão de corda e hortaliças. Olha que bacana, né? O povoado que o amiguinho do Pedrinho foi morar lá no Ceará. Então a Pro também quer trazer aqui para vocês, além da leitura, é lógico que eu quero que vocês leiam essa carta junto comigo. Vamos ver a árvore do cajueiro? Olha que linda a árvore do cajueiro. A árvore do cajueiro é a que dá a fruta chamada caju. Olha que lindo. A mangueira é aquela árvore enorme que dá a manga. Horta com pé de mandioca, ó, então vários pés, é daqui que sai a mandioca, turma. A mandioca ela é uma raiz, então ela está aqui debaixo da terra, mas olha como ela fica alta, né? Aí quando você tira, arranca, puxa essa arvorezinha, olha a mandioca aqui. Aí ele fala do feijão de corda, olha o feijão de corda, que bonito. E aí quando ele vai ficando no ponto certo para a colheita, ó, então dentro aqui é que tem o feijão, o grãozinho do feijão. E hortaliças são as hortas, né, ó, pé de couve, alface, muito bonito, não é? Vamos continuar lendo a carta? Meus pais estão contentes porque voltaram a morar perto dos familiares, na terra em que nasceram. Quase todos se conhecem nessa vila, mas sinto saudades. É muito diferente da cidade de São Paulo onde nasci. Esta vila é bem tranquila e é exatamente isso que agrada os meus pais. Tudo fica perto. A lojinha, o mercado, a casa da minha avó. Por isso, posso ir a pé a qualquer lugar e andar livremente pelo povoado. Uma coisa boa. Estou fazendo amigos e às vezes me divirto e jogo bola na quadra da escola e num campinho aqui perto de casa. De vez em quando, nos fins de semana, fazemos piquenique às margens do rio, onde aproveitamos o calor para nadar. É o que torna a vida aqui agradável, próxima à natureza. Meus pais estão montando uma loja de bolos e salgados e outras miudezas. Assim, esperam não passar mais por uma situação de desemprego. Não há nenhum comércio desse tipo nessa vila. Espero que consigam se estabelecer aqui, para não precisarmos mudar outra vez. Abraços, Lucas. Bacana, né? Agora vamos ver a resposta do Lucas para o Pedrinho? Vamos lá. B. Agora leia a resposta, desculpa, do Pedrinho para o Lucas. Oi, Lucas! Até que enfim você me escreveu. Queria saber das novidades. Parece que você já se acostumou com a nossa professora, com a nova professora, com os novos colegas e a nova escola, não é? Também pudera, você sempre teve facilidade de fazer amigos. Mas eu estou sentindo saudades do tempo em que jogávamos no mesmo time. Espero que dê tudo certo, como seus pais planejaram. Mas se isso não acontecer, vou ficar contente em voltar a ter você como vizinho. De qualquer forma, deixo já o meu convite
Venha passar as férias comigo em São Paulo. Poderemos viajar para Santos e curtir a praia juntos. Abraços, Pedrinho. Então, olha só, não precisa copiar, tá, turma? Vamos aqui conversar. Então, letra C. Depois da leitura das cartas, comente com a professora e com os amigos as questões abaixo. Como estamos remotamente, a Pro vai estar comentando aqui com vocês. Por que houve necessidade dos pais do Lucas mudarem-se, né, para o interior do Ceará? Por que os pais do Lucas mudaram para o interior do Ceará? Porque eles moravam aqui em São Paulo, mas eles foram para lá. Então, esse trecho aqui, eu retirei da carta e aqui falo o porquê. Então, vamos ver por que os pais do Lucas mudaram para o Ceará. Ó, meus pais estão contentes porque voltaram a morar perto dos familiares. Então, por que eles mudaram para o Ceará novamente? Porque eles queriam ficar perto dos familiares, que é a terra que eles nasceram também. Quase todos se conhecem na vila. Então, olha que interessante. Os pais do Lucas também quiseram ficar perto, olha lá, da casa da avó, que deve ser ou mãe do pai do Lucas ou mãe da mãe do Lucas. Então, eles mudaram lá para o Ceará porque eles queriam retornar à sua terra natal, a terra que eles nasceram, para ficar perto da família. E o que planejaram fazer para obter o sustento para sua família? Porque eles estavam aqui, e agora como que eles iriam se sustentar lá? Então, olha só que legal. Meus pais estão montando uma loja de bolos e salgados e outras miudezas. Então, como que eles vão se sustentar? Eles vão montar uma loja de bolos e salgados. Lucas espera que o negócio de seus pais dê certo. Mas caso isso não aconteça, o que pode suceder? O que pode acontecer? Bom, pode acontecer, olha só, deles terem que mudar outra vez, voltar para São Paulo se lá não der certo a loja. Porque eles precisam de um sustento para sobreviver lá. Se a loja de bolo e salgado não der certo, eles vão ter que voltar, mudar, embora aqui para São Paulo, para voltar a procurar um novo emprego. Letra D. Leia e discuta o texto a seguir com a sua dupla, seguindo a orientação da professora. Como nós estamos remotamente, eu vou fazer junto aqui com vocês. Grifar as informações que vocês consideram mais importantes. Então, a Pro foi grifando o que é mais importante no texto. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar um lápis de cor amarelo, ou laranja clarinho, ou verde clarinho, e vocês vão grifar o que a Pro já grifou aqui no texto, certo? Então, vocês vão acompanhar a leitura e vão grifando o que está grifado aqui. Então, os movimentos migratórios. A vida da família de Lucas se assemelha um pouco com as famílias dos tempos antigos bem remotos, pois foram as condições econômicas que os levaram a mudar-se de São Paulo para o interior do Ceará, de onde já haviam saído antes de Lucas e seu irmão nascerem. Então, quer dizer, olha só, então as condições que o levaram a mudar-se para São Paulo, né? E depois de São Paulo para o interior do Ceará, foram as condições econômicas. Então, isso é muito importante a gente grifar no texto, porque faz parte do movimento migratório essas condições econômicas. Isso faz muito com que as pessoas migrem de um lugar para o outro.
E pelo conteúdo da carta, ainda não existe a certeza se a vida no Ceará irá dar certo ou não. Então, olha só, eles mudaram do Ceará para cá, antes mesmo do Lucas e o irmão dele nascer, para procurar emprego e melhorar de vida. Quando eles estavam estabelecidos aqui, que eles juntaram um bom dinheiro, eles voltaram para o Ceará para tentar montar essa loja. Então, esse é o movimento migratório. Eles estavam no Ceará, vieram para São Paulo atrás de melhores condições econômicas de vida e agora voltaram novamente para o Ceará. Então, caso não ocorra, né, essa certeza deles ficarem novamente no Ceará, eles voltarão a mudar-se para uma outra cidade ou região que ofereça melhores condições de vida. Então, isso aqui é muito importante também grifar, porque o movimento migratório é sempre esta movimentação das pessoas atrás de melhores condições de vida. Tá? Então, vocês grifem isso aqui. Desde a antiguidade, os homens se deslocavam em busca de lugares que proporcionassem condições favoráveis à sua sobrevivência. Então, isso também é importante, isso também faz parte do movimento migratório e desde muito antigamente. Os homens sempre se deslocam atrás de condições favoráveis à sua sobrevivência. Inicialmente, viviam da caça, da pesca, das frutas nativas do lugar em que eles estavam e posteriormente criação de gado. Então, no começo era caça e pesca e fruta. Depois eles começaram a criar gado. Quando não havia mais a caça, né, ou o pasto, porque conforme o homem foi evoluindo e ele foi criando gado, ele tinha que ter um pasto para este gado pastar. Quando já não tinha mais aonde o gado pastar e não tinha mais caça naquela região que eles estavam morando, eles eram obrigados a se retirar e procurar um outro espaço para viver. Geralmente buscavam planícies. O que é planícies? Que a Pro já deu lá também no livro Buriti. Planície é um terreno mais plano, que não é tão íngreme, né? Não tem tantas montanhas e morros. Lugares também próximos aos rios, porque eles também não iriam, né, migrar por um lugar que não tivesse um rio próximo, porque todo ser humano precisa de água para beber, certo? Ou fontes de água e vegetação, também precisavam de vegetação, porque além deles criarem o gado, né, eles precisavam da vegetação nativa do lugar para onde eles iam, eles migravam para começar a comer as frutas do lugar. Então, isso também é muito importante a gente grifar, que a partir do momento que as pessoas não conseguiam antigamente mais caçar no lugar que estavam, não tinha mais pasto para ficar, elas saíam em busca de outro lugar, geralmente planos, né, mais retinhos e próximo a rios e fontes de água e vegetação. Então vocês também grifem isso. Para garantir o pasto para o gado e a subsistência dos grupos e familiares ou tribos. Quando o homem conseguiu desenvolver as ferramentas, surgiu a agricultura, o que possibilitou fixar moradia em determinados lugares e favorecer a criação de vilarejos e estes a transformarem-se gradualmente em cidades. Então, isso também é muito importante a gente grifar. Quando aqui em cima, ó, no texto, ele fala que o homem caçava e criava gado, eles ainda não tinham desenvolvido a ferramenta. Quando eles passaram a desenvolver a ferramenta, então eles não estavam tão
amarrados, né, à vegetação local. Porque aí eles começaram a plantar. A agricultura é plantar. Então eles pegavam as sementes e plantavam. Isso começou então a fazer o quê? Diferente daqui, que eles caçavam e quando não tinha mais pasto eles iam embora, porque aí também não tinha mais a vegetação nativa das frutas. Quando eles desenvolveram a ferramenta, ficou mais fácil, porque aí eles plantavam. E a partir do momento que eles começaram a plantar, eles começaram a criar vilarejos e ficar no local. E não mais ficar migrando de lugar para lugar diferente. E aí esses vilarejos, conforme foi passando o tempo, eles se transformaram em cidades. Como se pode observar, né, o fenômeno do nomadismo vem desde os primórdios, bem antigamente, com a necessidade de sobrevivência do homem. Então, nomadismo, né, esse fenômeno do nomadismo é isso, essa necessidade de sobrevivência do homem, de ir de um lugar para o outro, de migrar de um lugar para o outro. Então, isso a gente grifa também, tá? No decorrer da história, houve vários movimentos migratórios por diferentes motivos. Isso é importante. A gente grifa porque a gente tem que entender que houve vários movimentos migratórios por diferentes motivos, tá? E agora a gente vai ver quais são os motivos. Houve movimentos migratórios forçados e voluntários. Nós vamos falar dos movimentos forçados agora, aqui no texto. Então, os movimentos forçados foram causados por motivos de guerra, perseguições religiosas ou políticas, fome e extermínio. Então, quando a gente fala do movimento migratório, existe esse movimento forçado. Então, tá tendo guerra, a pessoa não vai querer ficar mais lá. Ela vai sair, ela vai migrar para outro lugar. Atrás sempre do quê, turma? De melhores condições de vida. E as migrações voluntárias, quer dizer, o que é uma coisa voluntária? De vontade própria. Foram planejadas pelas próprias pessoas ou grupos populacionais em busca de uma vida melhor, por motivos pessoais, insatisfação econômica, política e outras. Então, existe o movimento forçado, mas também existe a migração voluntária. Porque eu quero voltar. Né? Então, no caso aqui dos pais do Lucas, quando eles mudaram novamente, né, lá para o Ceará, ou vice-versa, foi uma questão voluntária da parte deles. Eles estavam insatisfeitos economicamente lá no Ceará, vieram para São Paulo procurar melhor trabalho. Juntaram dinheiro e agora voltaram para o Ceará para abrir um comércio. Então, após o descobrimento do Brasil, e vai ser legal porque nós vamos falar no final dessa aula, a Pro vai colocar um vídeo sobre o descobrimento do Brasil para vocês. Vieram para cá os africanos, lá da África, de forma forçada. Então, olha só, esse movimento migratório dos africanos foi forçado. Eles não saíram do país deles porque eles queriam, tá? Então, eles foram transportados para o Brasil através de grandes embarcações nos porões desses grandes navios, de forma desumana. Porque nos porões, eles ficavam lá, turma. E a falta de higiene era muito grande. Então, muitos africanos morreram nesses porões dos navios. Porque primeiro que a viagem demorava dias, né? Semanas, meses, eles ficavam no mar. E dentro desses porões eles estavam acorrentados. Então, as suas necessidades físicas, né?
eles faziam tudo ali. Então tinha doença, tinha muita sujeira e muitos deles acabavam não sobrevivendo, só os mais fortes, né? E muitos deles morreram por conta disso antes de terminar a viagem. Ficavam doentes, morriam desnutridos de fome. Então, isso aqui, dentro do movimento migratório, é um movimento forçado, porque arrancaram eles de lá, a força do país deles, como escravos e trouxeram para o Brasil. E em meados do século XIX e começo do século XX, isso aqui são números romanos, tá? Cada letra, ela equivale a um número. Então, o X vale 10. O I vale 1. Então, geralmente, depois a Pro vai aprofundar mais o conhecimento de números romanos com vocês. Eu leio 19 porque é 10. E aqui, esse pauzinho antes da letra X, ele tira um número do X. Então, se o X vale 10 e eu tiro 1, ele fica valendo 9. Eu junto com esse 10 dá 19. E começo do século XX porque é 10 mais 10, tá? Mas depois a gente vai aprofundar esse conhecimento. Vieram os principais grupos populacionais de europeus. Aí começou a vir esse processo migratório da Europa, mas os europeus estavam fugindo das guerras em busca de uma vida melhor, em navios, em viagens nada confortáveis. Só que, diferente dos africanos, os europeus vieram por vontade, assim, eles vieram fugidos, né, forçados, porque eles estavam fugindo da guerra, porém eles não estavam acorrentados, tá? Eles não eram escravos. Eles vieram da Europa para procurar uma melhor condição de vida aqui no Brasil. Destes, muitos vieram para São Paulo. E muitos contribuíram com o seu trabalho para o desenvolvimento econômico de São Paulo, porque muitos europeus que aqui chegaram ensinaram muita coisa, tá? Para a população aqui que já estava aqui no Brasil. Então, todos os povos imigrantes, todos que vieram de vários outros países, concorreram e concorrem para o enriquecimento da cultura do país. Por isso que a gente fala que o Brasil, turma, é um país de uma mistura cultural muito grande, de um ganho enriquecedor de cultura. Porque aqui nós recebemos, né, o Brasil, ele tem uma formação populacional de desenvolvimento de várias culturas. Então, que recebe e recebeu, né? Então a gente sempre recebe cultura e também transmite cultura. Pois eles contribuíram com seus saberes de povos de diferentes origens por meio do trabalho, da arte, da culinária e do conhecimento científico. Então, esses povos, né, esse movimento migratório, ele trouxe trabalhos diferentes. Então, o Brasil aprendeu muita coisa, muita arte diferente, culinária, comidas diversas que nós temos aqui no Brasil, né? E o conhecimento científico. Então, na próxima sequência de atividades, você vai estudar os movimentos migratórios que mais influenciaram a formação da sociedade do estado de São Paulo e do Brasil, tá? Então, grifem todo esse conhecimento que nós adquirimos agora com esse texto, porque são os principais pontos do texto. E aí, o que vai acontecer? Na letrinha E, o que a Pro vai colocar aqui não cabe nessas linhas. Então, eu vou dar duas opções para vocês. Ou vocês copiam tudo numa folha de caderno à parte e depois cola no livro, ou escreve aqui no caderno, tá? Caderno. E aí vocês vão bater uma foto do caderno e me mandar,
Combinado? Então agora aqui, turma, nós vamos fazer um resumo do texto. Se estivéssemos na escola, a gente ia pegar as principais informações que grifamos, iríamos discutir e montar juntos este resumo. Como nós estamos remotamente, a Pro já trouxe o resumo deste texto que a Pro acabou de ler com vocês, explicou e vocês grifaram, tá bom? Então, o que vocês vão copiar no caderno? Movimentos migratórios. Então, isso aqui é um resumo do texto anterior. Então, vai ficar assim e eu vou ler para vocês. O que nós aprendemos, né? Que as mudanças foram ocorridas devido às condições econômicas, sempre buscando melhores condições de vida, de sobrevivência. O lugar eram escolhidos, o lugar a Pro errou aqui, ó. Vocês tiram este M, tá? O lugar era escolhido próximo a planícies, rios e vegetação. Não foi isso que nós aprendemos lá no texto, né? As tribos ou o povoado, eles escolhiam sempre lugares planos, perto de rios e vegetação. E quando não se tinha mais lá a vegetação, eles iam embora. O desenvolvimento da ferramenta fez surgir a agricultura, possibilitando a formação de vilarejos e depois cidades. O fenômeno nomadismo, então, ele surge da necessidade de sobrevivência do homem. Houve vários movimentos migratórios por diferentes motivos, ou seja, movimentos forçados, a guerra, a fome, a religião, a política, ou migrações voluntárias planejadas pelas próprias pessoas buscando uma vida melhor. Então, um exemplo de movimento forçado foi a vinda de africanos para o Brasil de forma desumana. Então, tudo isso vocês vão copiar no caderno. Os povos imigrantes contribuíram para o enriquecimento da cultura do país, com seus saberes por meio de trabalho, arte, culinária e conhecimento científico. Então, esse é o resumo de tudo que nós grifamos lá no texto, tá bom? Então, novamente repito, você pode fazer isso de duas formas diferentes. Ou você pega uma folha de caderno à parte, destaca do seu caderno, copia e cola no livro, ou você deixa o texto no caderno, certo? E aí aqui a letrinha F que a Pro também adaptou. Relacione a imagem abaixo com o texto. Tá vendo essa imagem? Ele quer que a gente converse a respeito dessa imagem com o texto que nós lemos, certo? Esse em seguida desenvolva uma pesquisa, nós não iremos fazer. No lugar da pesquisa, a Pro trouxe a história do descobrimento do Brasil, porque no texto foi falado sobre o descobrimento do Brasil, né? Com a vinda forçada de africanos para ser escravo aqui no Brasil. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente vê uma tempestade. Aqui já está passando, porque está abrindo, né? Aqui o sol. Aqui é uma gaivota, que geralmente sobrevoa o mar. E a embarcação, que antigamente era chamada de caravelas, tá? Então, essas grandes embarcações, ela trazia tanto esses africanos forçados aqui para o Brasil para trabalhar como escravo, como também trouxe os europeus fugidos da guerra, mas não eram acorrentados, mas mesmo assim passavam sufoco, porque a viagem é muito grande, né? Não é de horas. Não é a mesma coisa que pegar um carro hoje e ir para outro lugar. Não, demoravam dias e mais dias e mais dias. E eles acabavam até adoecendo. Então, essas grandes embarcações,
elas foram um marco muito grande nas imigrações que houveram dentro do nosso continente aqui. Então, vai colocar um vídeo para que vocês saibam um pouco mais sobre a história do descobrimento do Brasil. E eu espero que vocês gostem. Todo dia 22 de abril é lembrado no Brasil como o dia em que os portugueses chegaram ao território brasileiro pela primeira vez. Este evento ocorreu no ano de 1500 e marcou a história do nosso país. Eu vou te contar como aconteceu a chegada dos portugueses ao Brasil. Há muito tempo atrás, lá no ano de 1500, um dos países da Europa, chamado Portugal, tinha o objetivo de explorar novas terras, pois queriam conquistar mais territórios, conseguir mais ouro e especiarias como cravo, pimenta, canela, noz moscada. E também queriam levar mais pessoas para a religião deles, a religião católica. Nesta época, Portugal e o Reino de Castela, a Espanha, estavam se lançando ao mar em busca de novas terras e principalmente metais preciosos. Trata-se do período das grandes navegações. Então, no dia 9 de março de 1500, 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas, partiram de Lisboa, cidade de Portugal, com cerca de 1.500 homens, seguindo a costa do continente africano em busca de um caminho alternativo para se chegar nas Índias. Encontrar uma rota para chegar nas Índias era muito importante, pois lá eram encontradas as tais especiarias, mercadorias que tanto queriam e que tinha muito valor naquela época. O português que encabeçava a travessia e comandava a expedição chamava-se Pedro Álvares Cabral. A ideia dos navegantes era contornar a ilha de Cabo Verde e chegar ao destino desejado que ficava a leste de Cabo Verde. Para entender melhor essa orientação, vamos olhar a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos é um instrumento muito utilizado nas navegações para a orientação espacial e nela estão representados os 4 sentidos fundamentais e seus intermediários. Os sentidos fundamentais são norte, sul, leste e oeste. Importante dizer que as Índias estavam no leste, mas depois que chegaram na ilha de Cabo Verde, na África, as embarcações resolveram seguir para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Como os navegantes portugueses seguiram para o oeste, após alguns dias, avistaram um monte de terra e aí gritaram: "Terra à vista!" Eles tinham avistado o que atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Como eles viram o monte e era tempo de Páscoa, acabaram chamando aquele monte de Monte Pascoal. Portanto, chegaram a um local até então desconhecido para os europeus. Assim, em 22 de abril de 1500, a expedição portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Brasil, terra ainda desconhecida. O litoral da Bahia, naquela época, era ocupado pelos índios tupinambás e tupiniquins. Já no interior, tinham os aimorés, ou seja, aquela terra
já era habitada pelos índios nativos brasileiros. De início, os portugueses encontraram um grupo pequeno de indígenas e se surpreenderam pelo fato dos índios andarem nus e com os rostos pintados. Isto porque, diferentemente dos índios, todos os portugueses andavam vestidos com suas roupas compridas escondendo boa parte do corpo. Dentre os tripulantes das embarcações estava o escrivão Pero Vaz de Caminha, o qual relatou ao rei de Portugal, por meio de carta, sobre o descobrimento das novas terras e a grande diferença cultural entre os povos. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Isto porque os portugueses acharam que os índios não possuíam religião, então apresentaram um ritual da religião católica, a missa. Interessante explicar que, inicialmente, Pedro Álvares Cabral achou que aquela terra encontrada se tratava de uma ilha. Assim, passou a chamar de Ilha de Vera Cruz. Posteriormente, quando perceberam que se tratava de um continente, passou a chamar de Terra de Vera Cruz. Somente em 1511, pelo fato de haver uma grande quantidade de árvores de pau-brasil, terminaram por chamar aquela terra de Brasil. Por fim, a partir de 2 de maio de 1500, a expedição portuguesa resolveu, enfim, navegar na direção da Índia, o destino inicial da expedição. Mas o destino daquela terra e daquele povo já tinha sido mudado. A forte ligação entre Brasil e Portugal começou daí, do dia 22 de abril de 1500, dia da chegada dos portugueses ao território brasileiro. Bom, muito bacana o vídeo, né? E aí a gente vai aprofundando cada vez mais os nossos conhecimentos. Então, nesse momento agora, você vai mandar a foto para a Pro. Então, tem a foto tanto do que você grifou no texto, quanto a foto do que você copiou do resumo no caderno, tá? Que você também pode colar no texto, no seu livro, ou deixa no caderno, tá bom? Então, um grande beijo, turminha!